Você já parou para pensar por que alguns padres usam batina e outros se vestem como monges e até o porquê deles trocarem de roupa para celebrar a missa? Antes de subir para o altar, o padre veste algumas peças, mas nenhuma delas está ali por acaso ou simplesmente para trazer um estilo para o padre. Todas elas têm um significado profundo. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a origem, a função e o significado de cada uma delas. Vamos começar pela batina. É óbvio que no tempo dos apóstolos a batina não existia. Na verdade, nos primeiros séculos do cristianismo, os sacerdotes vestiam roupas normais do seu tempo. Só que com o passar dos séculos, a moda foi mudando e a igreja preservou roupas sóbrias e compridas para os seus clérigos. Aos poucos, aquela roupa deixou de ser uma peça simples do vestuário, tornou-se um sinal público. Bastava olhar para alguém vestido com aquela peça e saberia, ali está o sacerdote. Talvez você esteja se perguntando para que serve a batina. E aqui tem um detalhe interessante, a batina não é uma veste litúrgica, o padre não celebra a missa apenas de batina. Ela serve como uma identificação pública do sacerdote no meio do povo. Mas existe outra curiosidade, as batinas tradicionais costumam ter 33 botões e estão associados à vida terrena de Cristo. Existe outra roupa que é muito confundida com a batina, mas ela possui um significado completamente diferente. Estamos falando do hábito religioso. Enquanto normalmente a batina identifica um padre diocesano, o hábito identifica a família religiosa. Ou seja, ela mostra qual ordem aquele religioso pertence. Por exemplo, os franciscanos, que usam um hábito simples acompanhados de um cordão. E esse cordão tem 3 nós que tradicionalmente significam seus votos de pobreza, castidade e de obediência. E hoje encontramos comunidades mais recentes, como os arautos do Evangelho, que utilizam seu hábito próprio. O hábito não existe por estética, ele expressa sua espiritualidade e sua missão particular. Por isso, quando você vê alguém utilizando o hábito, revela primeiramente a sua comunidade. E nem todo mundo da comunidade é um sacerdote, mas nenhuma dessas roupas é utilizada para celebrar a missa. Na verdade, quando chega o momento de subir ao altar, começa outra preparação, e aí entram as vestes litúrgicas. Antes da missa, o sacerdote começa a vestir roupas que têm um significado muito diferente da batina ou do hábito. Elas são chamadas de vestes litúrgicas e, curiosamente, elas nasceram de roupas comuns do mundo antigo. E com o passar do tempo, elas pararam de ser utilizadas no dia a dia e permaneceram apenas na liturgia. A primeira peça pode ser o amito. Trata-se de um pano branco que serve para cobrir os ombros e o pescoço. Sua função original é bastante simples. Ela servia para proteger a roupa normal e as vestes litúrgicas. Hoje em dia, nem sempre ela é utilizada. Quando a alva cobre completamente a roupa de baixo, alguns padres dispensam ela. Mas a tradição também lhe deu um significado. Nas antigas orações de paramentação, o sacerdote recordava o capacete da salvação, mencionado por São Paulo. Sobre a roupa comum vem a alva. Trata-se de uma túnica branca que cobre todo o corpo. Ela é a veste básica da liturgia, por isso ela não pertence somente ao padre. Bispos, ministros e diáconos também podem utilizá-la, e seu significado espiritual remete ao batismo. Ela recorda a roupa branca que é recebida na nova vida em Cristo. Antes de lembrar o sacerdócio, ela lembra que todo sacerdote é, antes de tudo, um cristão batizado. E depois da alva pode ser colocado o síngilo. Trata-se de um cordão utilizado para prender a túnica ao corpo. Sua origem é totalmente prática, mas com o tempo a tradição passou a associá-lo com a castidade, o domínio de si mesmo e a prontidão para servir. Na Bíblia, cingir a cintura era sinal de quem estava se preparando para caminhar e trabalhar. Assim, o sacerdote se recorda que está se preparando para servir a Deus. Essa peça é a estola. Trata-se de uma faixa longa colocada sobre os ombros. Sua principal função é identificar o ministério ordenado. Um padre normalmente celebra os sacramentos usando a estola. O diácono também a utiliza, mas de forma diferente. Em vez de cair sobre os 2 ombros, ela atravessa o peito a partir do ombro esquerdo. Apenas esse detalhe já permite reconhecer diferentes graus do sacramento da ordem. Ao longo dos séculos, a igreja passou a enxergar na estola o símbolo do jugo de Cristo. E talvez você já tenha visto um padre beijando a estola. Esse gesto recorda o respeito pelo ministério recebido e pelas antigas orações de paramentação. Mas ainda falta a peça que todo mundo enxerga e que se tornou a imagem mais conhecida da missa. E finalmente chegamos à casula. Ela é a veste própria do sacerdote que celebra a missa. É colocada por cima da alva e da estola. Seu nome vem do latim. Casula significa pequena casa. Os modelos mais antigos envolviam o corpo inteiro do sacerdote, como uma pequena tenda. Com o passar do tempo, ela foi sendo modificada, e daí surgiram os 2 modelos mais conhecidos, a casula romana e a gótica. A casula gótica é a mais ampla.
Ela cobre boa parte dos braços e lembra mais as formas antigas utilizadas durante muitos séculos da história da igreja. Hoje é o modelo mais comum nas celebrações. Já a casula romana, muitas vezes chamada de casula violão, possui as laterais bastante reduzidas. Independente do formato, o significado permanece o mesmo. A tradição passou a enxergar nela o símbolo da caridade. Assim como ela cobre todas as outras vestes, a caridade deve envolver todo o seu ministério. E é na casula que percebemos mais facilmente as cores litúrgicas, o verde, o branco, o violeta, o vermelho e até o rosa em algumas celebrações. Mas essas cores não são escolhidas por gosto pessoal, elas acompanham o calendário litúrgico e ajudam a expressar o mistério celebrado, mas isso merece um vídeo próprio. Em algumas procissões e celebrações solenes, o padre costuma utilizar outra peça chamada pluvial. Trata-se de uma grande capa aberta na frente. Diferente da casula, ele não é utilizado para celebrar a missa. Seu uso está ligado principalmente a procissões, bênçãos e outras celebrações litúrgicas fora da Eucaristia. E por último, e talvez a peça menos conhecida, temos o véu humeral. Ele é utilizado principalmente durante a celebração do Santíssimo Sacramento. Ao cobrir as mãos do sacerdote enquanto segura o ostensório, lembra que a bênção vem de Cristo presente na Eucaristia. O sacerdote apenas exerce o seu ministério, o centro permanece sendo o nosso Senhor. E depois de conhecer todas elas, fica fácil de perceber que nenhuma delas existe apenas por tradição ou beleza. Cada uma possui uma função concreta, nasceu em um contexto histórico e todas elas possuem um significado espiritual profundo. E talvez no próximo domingo você veja exatamente as mesmas vestes de sempre, mas elas já não parecerão apenas tecidos e ornamentos. Cada uma contará uma parte da história da igreja. Mas ainda ficou uma pergunta: por que essas vestes mudam de cor durante o ano? Mas essa é a história que iremos contar no próximo vídeo.